Já tomou posse da palavra do Senhor? Atos capítulo de número 8, versículo 26. A seguir a palavra do Senhor diz assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, a caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. E regressava, e assentado no seu carro, ele lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que leis? E ele disse: Como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse no carro. E o lugar da escritura que ele lia era este: Foi levado como ovelha para o matadouro. E como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração, porque a sua vida é tirada da terra? E respondendo o eunuco disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água e disse o eunuco: Eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Então Filipe disse: É lícito, se você crê de todo o coração. E respondendo ele disse: Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe quanto o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Glória a Deus por isso. Queridos irmãos, ouvintes da palavra de Deus, servos e servas do Senhor, nesta tarde o Espírito Santo de Deus queima o meu coração para falar sobre o capítulo 8 do Evangelho do livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo doutor Lucas, endereçado a um que ele chama de excelentíssimo Teófilo. A Bíblia mostra que Lucas é aquele que escreve a carta de Atos, o livro de Atos dos Apóstolos, conhecido por nós como Atos dos Apóstolos, mas também não seria pecado algum considerar este livro como Atos do Espírito Santo. Por que, pastor, Atos do Espírito Santo? Porque do capítulo 1 até o último capítulo, até o último versículo, até a última palavra, até a última vírgula deste livro maravilhoso, nós vemos, cantor Zé Gomes, a ação direta do Espírito Santo de Deus na vida da igreja, na vida daqueles que servem a Jesus, que foram convocados pela sua mão poderosa. Todas as vezes que nós lemos a carta de Atos, quando nós lemos a palavra do Senhor no livro de Atos, nós percebemos a ação direta do Espírito Santo de Deus na vida dessas pessoas. O Espírito Santo de Deus agindo para curar, o Espírito Santo de Deus agindo para libertar, o Espírito Santo de Deus agindo para convencer o homem do pecado, o Espírito Santo de Deus revestindo os servos de Jesus de poder, de autoridade, de unção, de graça, de maravilha, o Espírito Santo de Deus tocando e movendo aquela igreja que caminhava para anunciar a palavra de Deus. E é o mesmo Espírito Santo de Deus, aleluia, que entra através das ondas sonoras desse rádio ao teu ouvido e ao teu coração, aleluia, e ministra algo de Deus aí aonde você está. Este mesmo Espírito que desceu sobre os apóstolos no Atos capítulo 2, é o mesmo Espírito que continua salvando, é
o mesmo Espírito que continua capacitando, é o mesmo Espírito que continua instruindo a igreja, direcionando a igreja, abençoando a igreja. É este mesmo Espírito que fala por meio desta palavra, aleluia, e ele chega até a você aí. A Bíblia vai mostrar no capítulo 8 que nós lemos aqui, que este Espírito de Deus que está agindo na igreja, a Bíblia mostra no capítulo 8 que esse Espírito de Deus agora, ele vai agir através de um homem chamado Filipe. Ele vai agir através deste homem de Deus que foi escolhido por Deus, que foi confirmado pela igreja para fazer uma obra específica. Que obra específica é esta, pregador? A Bíblia vai mostrar no capítulo 6 que a primeira vez que este nome Filipe, ou que este personagem aqui é citado no livro de Atos, no capítulo de número 6, é quando a Bíblia vai dizer que dentro da igreja, quando esta igreja começou a crescer, começou agora a haver uma divergência, uma diferença. Por quê? Porque no entendimento de alguns que haviam se convertido, as viúvas gentílicas estavam sendo deixadas para trás. E há uma reclamação aqui, cantor Zé Gomes, de que as viúvas dos judeus estavam sendo melhor cuidadas, melhor tratadas. Então levam essa queixa para Pedro, levam essa queixa para os apóstolos, e Pedro vai dizer assim: olha, não é lícito a gente interromper a oração, e não é lícito a gente interromper o estudo da palavra para servir a mesa. E Pedro vai dizer: escolham homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e coloquem eles sobre esta responsabilidade. E a Bíblia vai dizer que Filipe é um desses 7 escolhidos, juntamente com Estevão e juntamente com outros 5 irmãos. O que é que eles faziam? Eles serviam as mesas, eles atendiam às necessidades da igreja, eles faziam uma espécie, um trabalho do diaconato, do serviço, aquilo que os apóstolos talvez não tinham a possibilidade de fazer. Através desses homens, o Espírito Santo de Deus criou uma oportunidade de atender às necessidades básicas da igreja. E este Filipe aqui é alguém que é usado nesta área, é alguém que é usado neste trabalho. E eu quero abrir aqui um parênteses, irmãos, para algo que Deus ministrou aqui no meu coração. Sabe o que? Na obra de Deus há espaço para todo mundo trabalhar. Observe aqui, Pedro e João e os outros apóstolos estavam em uma outra função, mas a Bíblia mostra agora o Espírito de Deus escolhendo alguém chamado Filipe para fazer uma obra específica, uma obra especial. E quando nós lemos esse capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, nós percebemos aí no capítulo 7, capítulo anterior, uma grande perseguição que se estabelece na igreja. E essa perseguição, que perseguição é essa? Mostra Estevão, um dos 7, agora sendo apedrejado em amor do Evangelho ou por amor da palavra de Deus. A Bíblia mostra que Estevão é levado até uma sinagoga, até o Sinédrio, aonde ele é julgado ali, aonde ele é acusado pelos da sinagoga chamada dos libertos. E estes da sinagoga dos libertos, o que é que eles fizeram? Eles levantaram falsas testemunhas contra Estevão, eles pagaram pessoas, eles subornaram pessoas para levar Estevão até a sentença e a morte. E a Bíblia diz, irmãos, que enquanto Estevão está sendo apedrejado, enquanto ele está sendo apedrejado por amor a Jesus, a Bíblia diz que ele viu céus abertos e ele viu Jesus à direita de Deus Pai, louvado seja o Senhor. E ele dizia assim: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem à direita de Deus Pai. Deixa eu te dizer uma coisa, louvado seja o Senhor, os céus está se abrindo nesta tarde sobre a nossa vida, trazendo a palavra de Deus ao nosso coração. A palavra de Deus ao nosso coração é o Espírito de Deus
Deus continua operando. A palavra de Deus ao nosso coração é o mesmo Espírito, é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele ainda quer usar pessoas, Ele ainda quer usar a tua vida, Ele ainda quer usar teu ministério, Ele ainda quer te revestir de dons espirituais. E eu creio, se nessa tarde, querido, você está com os teus ouvidos espirituais abertos, você já começa a sentir agora, nesta tarde, a palavra de Deus entrando no teu coração e penetrando e te dizendo: eu quero te usar para algo especial, eu quero te usar para uma grande tarefa, eu quero te usar para uma grande obra. Esse Espírito de Deus é quem age no meio da igreja. Louvado seja o Senhor. Pastor, qual é o maior interesse do Espírito Santo de Deus? Cantor Zé Gomes, qual é o maior interesse do Espírito Santo de Deus? Aqui está na minha mão esquerda o interesse e a vontade do Espírito Santo: salvar, libertar, transformar, trazer para Deus, restaurar, impactar. E do meu lado direito que eu tenho, do meu lado direito eu tenho pessoas que talvez queiram ser salvas, que talvez queiram ser alcançadas, que talvez queiram ser libertas, que talvez queiram ser transformadas. Quando eu junto a vontade do Espírito Santo de Deus de salvar, e quando eu junto o meu desejo, a minha vontade de abraçar essa salvação, nós temos a junção perfeita. Que junção perfeita é esta? O homem caído, o homem distanciado, o homem afastado agora, reconciliando-se através de Jesus Cristo a Deus, aquele que nós devemos adorar, aquele que nós devemos exaltar, aquele que nós devemos glorificar. Bendito seja o Senhor. Você pode adorar a Ele aí aonde você está. Eu não sei o que você está fazendo, eu não sei o que você está, onde você está agora, mas eu quero te convidar a você clamar e adorar ao Deus Todo-Poderoso. Estevão morre, Estevão é apedrejado, Estevão é sepultado, e a Bíblia mostra que a igreja que estava em Jerusalém agora começa a sofrer uma perseguição. Os irmãos começam a ser perseguidos por um homem chamado Saulo, que futuramente seria chamado de Paulo. E eu entendo aqui, irmãos Zé Gomes, que até quando Paulo não era crente, Deus estava usando Paulo. Até quando Paulo não era crente, Deus estava usando ele. Como assim, pregador? Porque quando Saulo, ele não era crente, ele perseguia a igreja, ele lutava contra a igreja, mas quanto mais ele lutava contra a igreja, mais a igreja se espalhava e crescia. Por quê? Porque aonde eles iam, eles pregavam a palavra de Deus. Porque aonde eles eram expulsos, levados para outros lugares, eles anunciavam a palavra de Deus, e o Espírito Santo de Deus que estava na vida deles operava de tal forma que outros se convertiam e se rendiam e se prostravam a Jesus. Quando Saulo prendia um crente, Deus ressuscitava 2 crentes. Quando Paulo prendia um, Deus fazia nascer 20. Quando um morria, Deus fazia nascer 50. E a igreja ia crescendo, a igreja ia aumentando, e ninguém conseguia parar a obra de Deus. Porque, irmãos, eu falo aqui com fé, com convicção, por mais que tente alguém perseguir a igreja, por mais que tente alguém parar a obra da igreja, por mais que tente alguém frear o evangelho de Jesus, tá para nascer homem na terra, tá para nascer anjo no céu, para aparecer alguém em qualquer lugar capaz de parar a igreja de Jesus. Até nos países aonde a igreja é mais perseguida, tentam parar a igreja de todo jeito, mas não consegue. Até nos países aonde a ditadura imprime um regime terrível contra a igreja, proibindo de pregar o evangelho, proibindo de implantar a igreja, até nesses países a igreja de Deus não para, a igreja de Deus não retrocede,
A igreja de Jesus não abre estado de falência. Por quê? Porque Jesus disse assim na palavra do Senhor: sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno, aleluia, não vão prevalecer contra a minha igreja. Não tem homem que pare a igreja, não tem ser que pare a igreja, não tem pessoa que destrua a igreja, porque a igreja de Jesus foi estabelecida no alicerce que ninguém pode remover, no firmamento que ninguém pode derrubar. Que firmamento é este, pastor Rangel? O firmamento é Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus. A Bíblia mostra a igreja sendo perseguida no capítulo 7. E no capítulo 8, quem aparece? Filipe. Enquanto outros irmãos foram para a Judéia, enquanto outros irmãos foram para outras terras, a Bíblia diz, irmão Zé, que Filipe desceu para Samaria. E quando Filipe desceu para Samaria, o Espírito Santo de Deus foi junto com Filipe. Porque a Bíblia mostra os sinais aparecendo. Porque a Bíblia mostra, através do ministério de Filipe, Deus fazendo maravilhas. Os coxos levantavam, cantor Zé Gomes, e ouvintes da palavra de Deus. Os cegos enxergavam, os leprosos eram limpos, as pessoas se convertiam a Cristo, as pessoas aceitavam a Jesus. Por que que elas aceitavam a Jesus, pregador? Elas aceitavam a Jesus porque Filipe era um homem estudado? Não, talvez fosse, mas nem só por isso. Por que que as pessoas aceitavam a Jesus, pregador? É porque Filipe tinha um alto poder de oratória, porque Filipe tinha um alto poder de convicção? Não, talvez até tivesse, mas isso não era predominante. Mas por que que as pessoas, as multidões, por que que a cidade aceitou Jesus? A cidade aceitou Jesus, a cidade se rendeu a Jesus, a cidade passou a obedecer a palavra de Jesus, porque o Espírito de Deus, aleluia, louvado seja o Senhor, ele estava agindo através da vida de Filipe. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, você pode ser sábio, você pode ser inteligente, você pode ter vários cursos, você pode ter vários diplomas, você pode ter uma posição elevada na igreja, você pode ser quem você quiser, mas se você não tiver a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida, a palavra é vazia, a mensagem não tem poder, porque a mensagem só tem poder, a mensagem só tem graça, a mensagem só tem unção. O resultado só aparece se a verdadeira unção e presença do Espírito Santo de Deus estiver sobre a tua vida. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo na tua vida, uma vida cheia da presença do Espírito Santo, aleluia. Quer pregar? Prega cheio do Espírito Santo de Deus. Quer cantar? Canta cheio do Espírito Santo de Deus. Quer cargo na igreja? Exerça o teu cargo cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Quer liderar? Lidera cheio da presença do Espírito Santo de Deus, porque quando a presença do Espírito Santo de Deus estiver na tua vida, quem estiver do outro lado do rádio vai sentir, quem estiver do outro lado da televisão vai sentir, quem estiver em outros países vai sentir, quem estiver caído vai sentir, quem estiver paralisado vai sentir, quem estiver morto vai sentir, e vai se voltar para Deus por meio da unção dele na tua vida. Receba a presença do Espírito Santo de Deus nessa tarde, receba a presença do Espírito Santo. Eu estou pregando aqui nesta tarde, cantor Zé Gomes, para pregadores que estão aí do outro lado. Eu estou pregando nesta tarde para cantores
pastores, eu estou pregando nesta tarde para profetas, eu estou pregando nesta tarde para sacerdotes, eu estou pregando nesta tarde para vasos que Deus quer encher e que Deus quer restaurá-la. Receba a presença dele, porque eu estou sentindo a glória dele neste ambiente. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo de Deus neste lugar. Deus quer te revestir. Deus ainda tem coisas novas para fazer por meio da tua vida. Filipe estava cheio do Espírito Santo. A cidade de Samaria foi cheia. A cidade de Samaria foi impactada. Aquele lugar nunca mais foi o mesmo. Aquela cidade nunca mais foi o mesmo. Por quê? Porque aonde as pessoas passavam, as pessoas reconheciam que o Espírito Santo de Deus estava agindo na vida de Filipe dentro daquele lugar. Irmão Zé Gomes, pessoas decidiam se batizar, pessoas abandonavam o pecado, pessoas abandonavam a imoralidade, pessoas abandonavam o erro. Por quê? Porque decidiram voluntariamente servir a Jesus. Eu quero nessa tarde, querido, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus que está sobre a minha vida, que o Espírito Santo de Deus que está sobre a tua vida, venha de alguma forma agir dentro de você, de maneira que você venha rejeitar o pecado, de maneira que você venha rejeitar aquilo que não agrada a Deus. E o que é que eu tenho que fazer, pastor? A partir de hoje viver para Deus. A partir de hoje glorificar ao nome do Senhor. A partir de hoje se render a Ele em espírito e em verdade. A partir de hoje rejeitar aquilo que te prende no mundo. A partir de hoje, querido, priorizar a Deus acima de tudo e acima de todos. Bendito seja o Senhor, porque coisas maiores Deus tem para você. Deus tem uma vida cheia do Espírito Santo para você. Aleluia! Samaria, cheia do Espírito. Samaria, impactada pela palavra. A Bíblia diz que naquele lugar um certo homem por nome Simão, que exercera artes mágicas no passado, e que a Bíblia diz claramente a partir do versículo 5 que todas as pessoas ouviam a ele, todas as pessoas acreditavam nele, porque achavam que nele havia a virtude de Deus, porque achavam que ele fazia aquilo pelo poder de Deus. Mas a Bíblia vai dizer, querido ouvinte da palavra de Deus que está aí do outro lado, que quando Filipe começou a ministrar em Samaria, até o próprio Simão que exercera artes mágicas naquele lugar, até o próprio Simão creu em Deus, até o próprio Simão se rendeu a Deus, até o próprio Simão aceitou a Jesus e ele foi batizado também. Bendito seja o nome do Senhor. A igreja em Jerusalém ficou sabendo que a cidade de Samaria recebera a palavra. A igreja em Jerusalém ficou sabendo que a palavra havia trazido resultado ali em Samaria, e foi enviado Pedro e João para quê? Para que quando eles orassem, aqueles que haviam se convertido, aqueles que haviam sido batizados em nome do Senhor agora, recebessem o batismo com o Espírito Santo. Aleluia! E a Bíblia diz, irmão Zé, que quando Pedro e João oraram por eles, o Espírito Santo de Deus batizou os samaritanos, e aquela cidade e aqueles moradores receberam o Espírito Santo de Deus em suas vidas. Glória a Deus. Tudo isso porque um homem resolveu se entregar por inteiro a Deus. Tudo isso porque um homem
diante da perseguição da igreja, resolveu ouvir a voz do Espírito Santo. Tudo isso porque um homem resolveu obedecer a Deus. Eu quero te dizer nessa tarde, querido, quando você resolver ouvir a voz do Espírito, quando você resolver ouvir a voz de Deus, quando você resolver atender o chamado de Deus na tua vida, não só você e a sua casa serão alcançados, mas cidades serão alcançadas por meio da tua vida, países serão alcançados por meio da tua vida, bairros vão ser alcançados por meio da tua vida, povoados vão ser alcançados por meio da tua vida, nações vão ser alcançados por meio da tua vida, porque o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer na vida de um homem que decide entregar-se a Ele por inteiro. O mundo ainda não viu o que Deus pode fazer por meio de um homem que decide se entregar por inteiro para Ele. Entregue-se por inteiro, entregue-se por completo, renda-se aos pés de Jesus e Ele vai fazer maravilhas através de ti. Aleluia! Receba esta palavra no teu coração em nome do Senhor. Mas no texto que nós lemos, a igreja perseguida já tinha saído de Jerusalém, já tinha entrado na Judéia, já tinha entrado em Samaria, mas a promessa de Deus em Atos 1:8 é: ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Aleluia! Deus precisava chegar até os confins da terra. Deus ainda tinha coisas para fazer na vida de Felipe. Ele chegou até Samaria por meio da vida de Felipe, mas Deus tinha planos maiores. Deus queria chegar até os confins da terra. Então Deus envia um anjo, e o anjo chega para Felipe e diz assim no versículo 26 para Felipe: olha, desce para a banda do sul, para a estrada que liga Jerusalém a Gaza, uma estrada com percurso de 80 quilômetros. A Bíblia diz que Felipe vai para aquela estrada, e quando Felipe chega naquela estrada, ele encontra um eunuco, um homem eunuco da Etiópia, mordomo de Candace, rainha dos etíopes. Aquele homem era superintendente de todos os tesouros de Candace, rainha da Etiópia. E a Bíblia diz que quando ele está retornando de Jerusalém, porque ele havia ido ali para a adoração, a Bíblia diz que ele está retornando para a Etiópia, e quando ele está retornando, ele está lendo o livro do profeta Isaías. Ele lendo dentro da carruagem o livro do profeta Isaías, a Bíblia diz que o Espírito Santo mais uma vez entra em ação. Repare nisso, o Espírito Santo de Deus mais uma vez entra em ação. E o que é que o Espírito Santo faz? Ele fala com Felipe: aproxime-se dessa carruagem. E a Bíblia diz que Felipe correu até a carruagem. E quando ele correu até a carruagem, ele ficou observando, ouvindo o que estava acontecendo lá dentro, e ele percebeu que aquele etíope, que aquele eunuco estava lendo o livro do profeta Isaías. E ele diz assim: entendes tu que tu estás lendo? Entendes tu que tu estás lendo? E a Bíblia diz que aquele homem disse assim: olha, como eu poderei entender se alguém não me explicar? Como eu poderei entender se alguém não me ensinar? E ele diz que o eunuco convida Felipe para se assentar na carruagem com ele e ensinar aquela parte da escritura. Mas sabe o que é que eu acho lindo? Que quando Felipe subiu na carruagem, Felipe não sobe sozinho.
o Espírito de Deus entrou junto dentro da carruagem. Agora imagine você como ficou aquela carruagem, como ficou o clima ali dentro, como ficou a atmosfera ali dentro daquela carruagem. Era Filipe pregando, falando de Jesus, e a Bíblia falando ali através da Bíblia Sagrada, e eu imagino o Espírito Santo de Deus trabalhando no coração do eunuco. Eu imagino o Espírito Santo de Deus quebrantando o coração do eunuco. Eu imagino o Espírito Santo de Deus ministrando uma palavra no coração do eunuco. Eu imagino essa tarde, querido, eu prego aqui e o Espírito Santo de Deus ministrando algo do Senhor no teu coração, ministrando algo de Deus na tua vida, ministrando algo poderoso de Deus na tua vida, porque quem prega sou eu, mas quem convence é o Espírito Santo, porque quem ora sou eu, mas quem cura e quem transforma e quem age é o Espírito Santo de Deus, quem canta é você, mas quem fala através do louvor é o Espírito Santo de Deus, quem profetiza é você, mas inspirado pelo Espírito Santo de Deus, é esse Espírito Santo que está falando no teu coração nessa tarde. Você é ouvinte da palavra do Senhor? Observe comigo aquele eunuco ouvindo Filipe pregar, ouvindo a palavra de Filipe. E sabe o que é que a Bíblia diz? Que quando Filipe entrou na carruagem, Filipe começou daquela palavra que o eunuco estava lendo, e a Bíblia diz assim: e abrindo Filipe a boca, lhe anunciou a Jesus. Bendito seja o Senhor. Ei, querido, deixa eu te dizer uma coisa, eu não vim aqui pregar nessa tarde história da carochinha para você. Ei, querido, eu não vim aqui nessa tarde pregar conto de fadas para você. Ei, querido, eu não vim aqui nessa tarde pregar ficção para você. Eu vim dizer nessa tarde que Jesus Cristo nasceu. Eu vim dizer nessa tarde que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Eu vim dizer nessa tarde que Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Eu vim dizer nessa tarde que Jesus Cristo subiu aos céus. Eu vim dizer nessa tarde que Jesus Cristo prometeu vir buscar a sua igreja para que aonde ele estiver, aleluia, nós estejamos também. Você está incluído no plano de salvação de Deus. Você está inserido no plano de salvação de Deus. Você está envolvido nesta tarde através desse programa pelo Espírito Santo de Jesus. Receba a presença do Espírito, receba a unção do Espírito, receba a cura do Espírito, receba a palavra do Espírito, seja edificado pelo Espírito, seja avivado pelo Espírito, que a tua casa, que o teu lar, que a tua família agora seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja impactado em nome de Jesus, aleluia. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é a raiz de Judá, ele é o leão da tribo de Judá, ele é a raiz de Davi, aleluia, ele é a fonte inesgotável de água da vida, ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores, ele é o melhor advogado, ele é o melhor juiz, ele é o melhor médico, ele é Jesus Cristo, aleluia. Receba a presença de Deus na tua vida. Se há uma presença do Espírito Santo de Deus na minha vida nesta tarde, eu peço que essa mesma presença seja repartida agora sobre a vida dos ouvintes da palavra de Deus. Se há uma unção de Deus na minha vida, eu peço que nesta
esta mesma tarde, esta mesma unção, esta mesma graça venha descer hoje sobre a tua vida como um Pentecoste de Deus, porque o vento do Espírito ainda sopra, porque o Espírito ainda enche, porque o Espírito ainda transborda. Sinta a presença dele em nome de Jesus, aleluia. Filipe pregando, o eunuco ouvindo e Deus fazendo, aleluia. Filipe pregando, o eunuco ouvindo e o Espírito de Deus trabalhando na vida deles. Bendito seja o Senhor. Eunuco ouviu a melhor palavra de todas. Filipe não estava ali para pregar, falar das suas agendas. Filipe não estava ali para falar das suas perseguições, das suas frustrações com as pessoas. Filipe não estava ali para promover o seu nome. Filipe não estava ali para contar vantagem daquilo e da forma que Deus usava e de quantas curas Deus fez em Jerusalém. Filipe não estava ali para pregar tradição. Filipe não estava ali para pregar costumes. Qual é o tamanho do cabelo? Qual é o tamanho da saia? Qual é a cor da boca? A tonalidade do batom, as joias ou os brincos? Filipe não estava ali para pregar o tradicionalismo do judaísmo. Filipe não estava ali para falar de coisas terceiras, secundárias, coisas que não são prioridade. Aquele homem, aquele eunuco, ele teve uma oportunidade. Filipe cantor Zé Gomes teve uma oportunidade de falar de Jesus e ele não desperdiçou a oportunidade. Mas tem uma coisa, aquele eunuco ouviu Filipe pregar, ele não viu cura, ele não viu paralítico andar, ele não viu cego ver, ele não viu surdo ouvir, ele não viu nada de sobrenatural. Mas tem uma coisa, quando ele ouviu a palavra de Deus, quando o Espírito Santo de Deus tocou nele, ele se converteu, ele se rendeu a Jesus, porque o Espírito de Deus, aleluia, estava através de Filipe chegando ou começando a chegar até os confins da terra. Louvado seja o Senhor. Deus impactou Samaria através da sua igreja. Deus impactou a Judeia através da sua igreja. Deus impactou Samaria através da sua igreja, e através da sua igreja Deus vai impactar os confins da terra. Aleluia. Não haverá país, não haverá povo, não haverá nação que não foi amado por Deus, e Deus através do seu povo, e Deus através dos ungidos, e Deus através dos escolhidos vai chegar nas nações, vai chegar nos países e vai converter, vai batizar, vai encher, vai usar, vai curar, vai transformar, porque Deus é Deus ainda de poder. Aleluia, aleluia. Você pode crer nesse Deus essa tarde. A Bíblia diz, é interessante, Filipe desceu a uma cidade, a uma estrada deserta. Ele saiu de uma cidade cheia, ele saiu de um lugar onde Deus estava honrando o seu ministério, ele saiu de um lugar onde Deus estava soprando o nome dele no universo, como diz aquele hino, e o anjo diz assim, olha, vai para a estrada deserta. E ele não explicou nada, mas também Filipe não contestou. Sabe por quê? Porque Filipe estava ouvindo a voz de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa aqui nessa tarde que vai marcar a tua vida. Deus, quando quer escolher e abençoar alguém, quando Deus quer salvar alguém, muitas vezes Deus vai te levar a lugares desertos, Deus vai te levar a cidades desertas. Mas pastor, peraí, eu estava em Samaria, Deus estava me abençoando, as coisas estavam dando certo, estavam, mas quem deve ser glorificado não é você, o nome que deve ser
ser propagado não é o teu. A fama que deve brilhar não é a tua fama, é o nome de Jesus. E quando Ele quer alcançar alguém, ainda que Ele te leve para o deserto, Ele vai te levar. Aleluia! Oh glória! Deus levou Filipe para o deserto, porque lá no deserto vinha um homem da Etiópia. Olha a distância. Sabe qual a distância? 2.558 quilômetros da capital da Etiópia até Jerusalém. 2.558 quilômetros. Aquele homem viajou, mas viajou e não conheceu a Deus no templo. Então Deus disse para Filipe: vai para a estrada deserta, porque lá você vai ter um encontro com alguém que precisa levar o meu nome a 2.558 quilômetros. E quando Filipe apresenta Jesus, e quando Filipe prega Jesus, sabe o que acontece? Aquele homem, quando ainda estava no caminho, ele vai na carruagem com Filipe e com o Espírito Santo. E a Bíblia diz que quando ele chegou ao pé de alguma água, ele olha para Filipe e diz assim: olha, aqui tem água. O que impede que eu seja batizado? O que impede que eu faça uma aliança maior com Deus? O que impede que eu dê um passo a mais para conhecer a Deus? O que impede que eu me aproxime mais de Deus? Aí Filipe disse assim: é lícito, se você crê de todo o seu coração. Olha a resposta do eunuco, ele diz: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aleluia! Aquilo que os sacerdotes não creram, o eunuco creu. Aquilo que muitos judeus não creram, o eunuco creu. Aqueles que muitos que viram ressuscitar mortos, aqueles que muitos viram os coxos andarem, aqueles que muitos viram Jesus fazer vários milagres e não creram, a resposta do eunuco foi: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aleluia! E a Bíblia diz que ele desceu da carruagem, irmão Zé. E quando ele desceu da carruagem, Filipe batizou aquele homem. Ele foi batizado. E o Espírito Santo de Deus tomou Filipe, colocou ele em outro lugar. E a Bíblia diz que aquele eunuco viajou para a sua terra, jubilando e glorificando a Deus. Algumas histórias vai dizer que aquele homem, ao chegar na sua terra, se tornou um grande pregador do Evangelho. Pregou na Etiópia, pregou na Arábia, pregou em vários lugares e só parou de pregar o Evangelho quando foi martirizado por amor a Jesus. Aleluia! Naquele dia, através de Filipe, Deus estava alcançando uma outra nação que ficava a 2.558 quilômetros. Para Deus, toda alma tem o seu valor. Não despreze o valor de uma alma. O lugar é deserto, mas aí Deus quer salvar uma vida. E essa vida vai gerar muitos outros frutos para a glória do Senhor. Receba a presença do Espírito Santo de Deus na tua casa. Permita-se ser usado pelo Espírito Santo, porque talvez você seja como eu, que não tenha muito conhecimento. Quem sabe você seja como eu, que talvez não tenha uma posição elevada, porque quem sabe você seja como eu, que não teve outras oportunidades na vida. Mas tem uma coisa: a capacitação o Espírito Santo vai te dar, as oportunidades o Espírito Santo vai te dar, o dom o Espírito Santo vai te dar. Quando você abrir a boca, Deus vai falar por meio de você. Aleluia! Você que está acompanhando, eu quero orar por você agora. Se você, aí onde você está agora, você foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, se o Espírito Santo de Deus falou algo ao teu coração, eu quero te pedir, se você deseja hoje tomar uma atitude, fazer uma aliança com o Espírito Santo, abra o teu coração, se renda a Ele nessa tarde, aceite a Jesus como Salvador da tua vida, e a tua história Ele vai mudar, e a tua história Ele vai transformar.